Então, gente, eu queria que vocês... boa noite, né? Queria que vocês desligassem o fone de vocês. Tem uma pessoa com o fone ligado aí. Só dá uma olhadinha e desliga o fone, tá bom? Então, a aula de hoje vai ser sobre difusão atômica, né? É interessante a gente saber primeiro o que é uma difusão para poder entender a difusão atômica. Então, a difusão é basicamente a passagem de substância de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado, tá bom? Então, isso é a difusão. Então, a difusão atômica não é diferente. Ele sai de uma substância de uma concentração, diluindo a concentração dessa substância em outra substância, tá bom? Então, a difusão é a diluição de um soluto em um solvente. Lembra que quando a gente falou lá, teve nossa cadeira de química, a gente viu que a questão de soluto e solvente não acontecia somente em... Só um minuto. Não acontecia somente em líquidos, né? Aconteciam também em sólidos. A gente pensa em mistura somente um líquido com sólido, né? Mas existem misturas líquido-líquido, sólido-sólido. E nesse nosso caso aqui vai ser sólido-sólido, que acontece em difusão atômica. Acontece também líquido, enfim, a difusão atômica acontece em todos os tipos que eu acabei de citar, mas no nosso caso aqui vai ser uma difusão que acontece em sólido-sólido, já porque é a cadeira de ciência dos materiais, né? Então bora trabalhar sólidos. Então a difusão, importante fenômeno de transporte de massa, ó, interessante, de massa, que ocorre em escala atômica. Então é o transporte de átomos de uma substância a outra, ou de uma substância pela outra, né? Então, os processos metalúrgicos aqui que trabalham o processo de difusão. Então, nós temos os tratamentos térmicos, né, trabalham difusão, transformações de fase, né, a transformação de fase de uma substância, por exemplo, de um metal sólido para um metal líquido, né? Crescimento de grãos, isso aqui a gente viu, a questão do tamanho do grão, né? O tamanho do grão, quando se forma o contorno de grão, aumentando o contorno de grão, nós temos o aumento de grão, e isso muda significativamente as características desse material, questão de resistência principalmente, né, dureza. Sintetização de pós, isso aqui a gente vai falar um pouquinho, mostrando a imagem que fica mais interessante. E a purificação de hidrogênio. Essas duas aqui a gente pode deixar para depois, principalmente a purificação de hidrogênio, porque não é para o nosso caso aqui. Mas essas três aqui principalmente, ó, tratamento térmico, transformação de fase, crescimento de grão e também sinterização de pós. A gente vai falar um pouquinho mais na frente. Então, os sólidos cristalinos. Os átomos ocupam posições pré-estabelecidas de acordo com o sistema cristalino. Então, esse sólido cristalino a gente já falou, né? Os átomos, eles se organizam, se arranjam de forma em que eles formam o que nós chamamos de sólido cristalino. Os átomos, no caso de uma substância sólida, né? Esse sólido cristalino, ele tem características, né, que são as redes bravais. As mais conhecidas que a gente trabalhou bastante aqui é a de cúbica de face centrada, a cúbica simples, a hexagonal. Então, isso aqui são as formações que tem... Ixi, caiu. Mas a gente volta. Volta, senhor. Opa, voltou. Vou parar daqui em processo metalúrgico. Ah, sim, é só um minuto. Deu uma caidinha aqui. Voltamos. Pronto. Voltamos aqui. Então, ó, tratamentos técnicos, os processos metalúrgicos, né? Tratamento térmico, transformações de fase e crescimento de grãos são os principais. Viu? Então, ó, os sólidos cristalinos, eu expliquei, né, que os sólidos cristalinos, eles são arranjos cristalinos, os arranjos bravais que a gente trabalhou. Os átomos, eles se organizam de uma forma em que eles poupem energia, né? Eles formam um cristal cristalino, né? Ou um cristal cristalino, um sólido cristalino organizado, né? A gente falou alguns aqui de hexagonal compacta, falamos de cúbica simples, cúbica de face centrada, cúbica de corpo centrado. Então a gente vai falar um pouquinho mais na frente isso aí, dar exemplos no caso, né? Então, os átomos, ó, eles sofrem oscilações. Essas oscilações aqui podem ser de ação mecânica, prensando, batendo. Ou seja, o que é essas oscilações? São as movimentações dos átomos.
esses átomos, para poder mudar de lugar, né, eles precisam sofrer oscilações. Os dois modos de fazer oscilações mais conhecidos na indústria vai ser a questão da oscilação por ação mecânica, né, ou seja, uma batida, uma prensada, ou a mais conhecida de todas, que são oscilações que mexem com energia térmica, ou seja, aumento de temperatura faz com que as moléculas mudem de lugar e criem os defeitos cristalinos que nós abordamos na aula passada. Então essas oscilações, essas movimentações dos átomos, né, que tem que estar ali a mais ou menos em torno de 10 elevado a 12 Hz, né, essas movimentações, a frequência de oscilação, faz com que haja mobilidade, ou seja, a mudança de um átomo, ele saindo de um espaço para outro espaço. A gente tem até exemplo aqui de um defeito intersticial, né? Esse defeito intersticial é justamente uma substância que entra entre os átomos que compõem aquela liga metálica. Para poder entrar nesse espaço, ele tem que ter um raio menor, né? Tem que ter um raio menor do que o raio que compõe a substância, para ele ficar ali entre os espaços. E quando há uma oscilação, ou seja, há um aumento de temperatura, essa substância ela pode mudar de lugar. Essa mudança de lugar é justamente a difusão acontecendo ali, né? A difusão, ou seja, a difusão é a saída de uma substância de um lugar mais concentrado para um lugar menos concentrado, ou seja, a saída dessa substância de um lugar menos concentrado para o mais concentrado. E isso aqui eu estou dando um exemplo. Isso acontece em muitos átomos ao mesmo tempo. Eita, tá bem ruim hoje. Então bora lá. Deu uma caidinha de novo. Então, ó, acontece em muitos átomos. Como é que acontece? Ó? Essa difusão atômica, ela acontece principalmente, a gente vai botar dois tipos, mas acontece principalmente com dois tipos de defeitos, que são as lacunas, que a gente trabalhou na aula passada, que são espaços, né? Porque elas facilitam os saltos dos átomos, que se movimentam de modo aleatório, ou seja, ele salta. Como há uma frequência, há uma movimentação desses átomos, ele pode sair daqui para outro lugar, ele pode sair daqui para cima, daqui para cá, ou seja, as movimentações elas acontecem de diversas formas. Esses átomos eles podem girar, que a gente chama de movimentação em anel, né? Então, o que é que isso aqui é importante para vocês, para não ficar somente no cunho teórico? Ora, se eu trabalho com a mudança de qualidade de uma característica, né, melhora de uma qualidade, ou a mudança ou a melhora de uma característica, eu preciso entender esses processos. E um dos processos é a difusão atômica. Ou seja, se eu conseguir juntar todas essas substâncias em um local só, né, se isso for, por exemplo, algo ruim para o meu metal, a difusão ela vai me ajudar a entender isso aqui, né? Porque a presença da difusão é justamente para isso, para eu poder entender a movimentação dessas substâncias que estão inseridas dentro de um determinado material. E essas substâncias elas podem ser positivas, ou podem ser atribuindo características positivas, ou podem ser negativas, atribuindo características negativas sobre ela, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, a superfície livre, ou seja, quando a gente tem espaços livres, nós temos as substâncias se... Gente, tem alguém com o fone ligado. E também a gente tem aqui, ó... Oi. Tô sim, desliga teu fone. Tu quer fazer a pergunta? Você quer perguntar, jovem? Então, simbora. Então, ó, ele pode estar em superfície livre, né? Uma superfície livre, ou seja, espaços vazios e a substância elas se aglomeram nesses locais, ou ele podem ir para outros locais que são chamados de contorno de grão, que a gente consegue visualizar aqui, ó, um grão separado do outro. Ou seja, se há o afastamento, eu falei para vocês que a questão do contorno de grão é onde fica os materiais, onde fica a concentração de um determinado material. Eles são empurrados e eles se solidificam ali, como é que eu posso dizer, na periferia, formando
contorno de grão. Tanto que a gente consegue visualizar o grão justamente por causa do acúmulo dessas substâncias, né? Do acúmulo dessas substâncias na periferia. Eu vou botar um vídeo aqui para vocês observarem essa questão da formação. Não. Aqui. Vejam aqui, ó. A gente consegue observar que nós temos grãos bem pequenos e eles vão se juntando em grãos maiores. The purpose of this video is to describe one specific kind of a linear defect, and that is an edge dislocation. So we're going to start off by showing you what an edge dislocation is. What I'm showing you here is a bubble array. So this is a whole bunch of bubbles. Então a gente consegue visualizar. Vocês conseguem ver aqui, gente? O vídeo fica travando. Senão eu vou jogar lá no grupo. Falem aí. Vocês estão vendo o vídeo? Vocês estão vendo, senhores? Dá pra ver? Não tá na tela de ainda. O que foi que apareceu pra vocês aí? Não tá na tela de fusão atômica. É, né? Pois eu vou botar o... Pera aí, eu vou botar o link lá no grupo. Pera aí. O link que eu quero que vocês vejam. Ou então eu vou deixar esses vídeos pra depois. Mas eu botei aqui um vídeo aqui lá no grupo, tá? Bora voltar aqui pra aula aqui. Depois eu mostro isso aqui pra vocês. Lá no grupo a gente vai comentando já isso aí. Viu? Então, ó, essas substâncias, elas se movimentam. Elas vão se agrupando e se formando substâncias afins, no caso, né? Mas elas também podem ser, se tiver uma substância inserida dentro da minha liga metálica, por exemplo, elas podem ser empurradas. E é isso que eu quero mostrar para vocês, essa movimentação, como é que se dá essa questão de empurrar a substância, tá bom? Como é que a gente faz, por exemplo, o processo de têmpera, quando... o processo de cimentação, quando a parte externa de uma peça é bem dura e dentro ela não é tão dura, ou seja, quando eu empurro a substância do meio interno para o meio externo, né, dando essa dureza. Eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo que fica bem interessante. Mas eu quero que vocês entendam que esse processo de difusão é a passagem da substância. Então, se eu tenho uma liga metálica que é composta de ferro e carbono, e eu quero que esse carbono ele se localize na periferia da minha peça, eu consigo fazer dentro dessa peça, que o carbono ele tem uma maior resistência, uma maior dureza, né? Eu consigo fazer uma mudança, uma têmpera sobre essa substância, né? Uma mudança industrial sobre essa substância para que o carbono fique na periferia e dê essa característica mais dura à peça. Né? Falando assim fica até complicado. Quando eu mostrar o vídeo vai ficar mais fácil de entender. Então, nós temos três tipos de mecanismo de difusão. Nós temos três mecanismos de difusão, que é o que a gente vai falar agora. A gente chama o primeiro de autodifusão, o segundo de lacunas e o terceiro de intersticiais. Então, bora lá. Nós temos três tipos de difusão: autodifusão, lacunas e intersticiais. Tá? Os mecanismos de difusão mais conhecidos são os de autodifusão, lacunas e intersticiais. Bora falar sobre cada um deles. A autodifusão, o que é? É a mudança das substâncias dentro da própria substância. Como eu posso dizer? É uma mudança onde a gente consegue ver aqui, ó, vermelho, azul, cinza, e aqui está azul, cinza, vermelho. A gente conseguiu alterar, ou seja, rotacionar, né, que a gente chama de mudança em anel, rotacionar essa substância aqui dentro, ó, mas não foi adicionado nenhuma outra substância. Por isso que é chamado de autodifusão. A autodifusão, ela acontece também quando eu quero uma mudança na cristalização, né? Então, no processo de cristalização e recristalização, eu consigo, quando eu não adiciono nenhuma substância, eu estou fazendo um processo de autodifusão.
Essa autodifusão faz com que, por exemplo, que eu tenha maiores cristais, né, num processo de recristalização. Eu consigo fazer que algumas substâncias saiam dos espaços que eu estou querendo e vá para as partes mais exteriores, né? Isso aqui é chamado de autodifusão, tá bom? E o que é que identifica a autodifusão? É a mudança das substâncias dentro da própria substância, sem ser adicionado nenhuma outra substância sobre ela. Então é uma mudança interna, sem o adicionamento de nada. É chamado de autodifusão. É a mudança das substâncias dentro da própria substância, mudando a sua configuração, mudando assim as suas características, tá bom? A segundo tipo é o chamado de lacunas. A lacunas é bem fácil de entender. É a mudança de uma substância de um espaço... Caramba, deixa eu pausar isso aqui tudinho. Que o negócio aqui tá maluco. Pronto. Vocês ouviram aí? Ou só eu ouvi? Rolou um balanço aqui bacana. Mas espera aí. Bora lá. Então, ó, o lacuna é fácil de entender. É a passagem de uma substância preenchendo um espaço. A gente consegue ver que ela estava nessa posição e veio para outra posição, né? Então, ó, a produção de novos espaços ali que pode ser preenchido, tá bom? Então, quando há a passagem de uma substância de um espaço para outro, a gente tem que lembrar que é feito poros. Aqui, ó, é feito poros. E esses poros eles podem ser controlados, os locais onde esses poros estão, porque esse processo de passagem de uma substância ele tem uma ordem que a gente precisa entender. Cada material tem a sua ordem, o seu modo. Mas o que é que nós conseguimos observar nas lacunas? É que um espaço vazio ele pode ser, quando as moléculas são aquecidas, elas podem ser preenchidas pela substância, ou seja, ó, eu tenho a passagem de uma liga metálica com a presença de uma substância aqui intersticial e ela pega, ou uma substância em lacuna, e ela sai de um espaço para outro. Isso aqui é a lacuna, né, a difusão por lacuna. Nós falamos a difusão, a autodifusão e a difusão por lacuna. E por último, a difusão intersticial. Então a gente falou também que o defeito intersticial também é um defeito controlado, né, ou não. Ele pode trazer benefícios ou malefícios, mas esses intersticiais é justamente, eu tenho minha substância e os espaços entre os átomos eles são preenchidos por átomos menores de raio menor, né? Então a difusão intersticial nada mais é do que a saída desses átomos menores dos espaços aqui intersticiais para outros locais. Então a gente consegue visualizar, ó, que eles estão nessas posições e quando nós observamos eles já estão em outras posições, né? Ou seja, é a mudança dessas substâncias intersticiais de um lugar para outro. De novo, essa mudança não acontece sem que haja a movimentação desses átomos. Ou seja, preciso que haja aqui uma ação mecânica ou uma ação física, uma ação química, né, sobre essas substâncias para que haja essas mudanças. De novo, as mais conhecidas são as mecânicas e a temperatura, fazendo a agitação e a mudança dessas substâncias, tá bom? Uma coisa bem interessante aqui que eu separei para vocês, nesse artigo, ele mostra... O que é que vocês estão vendo aí para mim? Fala aí. Vocês estão vendo os... Tá em qual parte? Tá aparecendo aí engrenagem? Professor, aqui no meu tá tipo assim, ó. O senhor explica um, aí quando o senhor vai explicar outro, aí tipo aparece o que o senhor explicou anteriormente. Ah, tá. O senhor tá explicando agora não aparece. Tá com delay, né? Mas agora tá aparecendo o quê? Uhum. Tá aparecendo o que agora? Aparecendo lacunas e intersticiais. No meu tá aparecendo tipo uma engrenagem aqui, ó. Ah, é. Engrenagem de aço segmentada. Boa. Então é isso aqui que é pra mostrar. Eu acho que a internet de quem tá com a internet mais ruim, ela tem um delay, viu, gente? Então às vezes não acompanha a minha voz. A minha voz está em um lugar e a imagem está em outro, né? Então se atentem a isso aí também.
Ó, o que é para mostrar para vocês agora, vai aparecer assim, ó, a engrenagem... A sua voz. Entendi. Tá bem ruim aí a tua internet, tá até travando aqui o que tu tá falando. Então, ó, vocês estão vendo a questão da engrenagem então, né? Que é um PDFzinho branco. É isso? Tá mudando essa coisa. Vocês estão vendo isso aí? Que tá na página 113 agora. 173. Então deixa eu estabilizar aí. Então eu O vou... meu tá também. Então eu vou... A 170. Pronto, vai aparecer assim, ó, engrenagem de aço cimentada, camada externa rica em carbono. Viu? Então eu Isso. vou começar a explicar e vocês prestem atenção aí. Então, ó, o que é que está acontecendo? É o processo que nós chamamos de cementação. O que é o processo de cementação? É justamente a inserção de carbono e depois faz-se um tratamento térmico nele para que esse carbono fique na periferia. Né? Então a gente chama de cementação. A gente consegue ver a peça aqui, ó. Então, ó, quando foi cortada essa parte cinza aqui que separa a peça, a parte mais externa, a gente consegue ver que dentro da peça cortada nós temos um cinza mais claro e na periferia a gente tem um cinza mais escuro, né? Esse cinza escuro identifica a alta presença de carbono nessa região, dando uma maior dureza. Então a gente consegue dizer que a parte interna da peça não tem a mesma dureza que a parte externa da peça. Justamente porque essa peça aqui é uma engrenagem, né? E a gente precisa que ela tenha uma alta resistência mecânica, ou seja, ele vai passar por um processo de atrito constante, né? Por uma correia, por uma corrente nesse caso aqui. Então ela precisa passar por esse processo de cementação. Esse processo de cementação é feito através de um tratamento térmico e essa mudança do carbono do meio interno para o meio externo se dá pelo processo de difusão. Difusão intersticial, principalmente. Difusão intersticial. Então essa difusão é o que? É entrado a substância, né, o carbono aqui, ó, entrando entre os átomos de ferro, do ferro-carbono, né, e depois é feito um tratamento em que ele fique na parte externa, Agora eu vou mostrar outra imagem para vocês aqui, ó. Por exemplo, do outro processo de aqui, pronto. Ó, então aqui, ó, a questão do processo de atomização, né? Um metal, ele é triturado até ficar um pó atômico. É botado aqui na peça, ó, é botado aqui numa forma, a gente pode dizer assim, enchimento da matriz, né, na forma. Depois bota a peça lá e há uma compressão. Depois que essa peça estiver comprimida, né, formou a peça aqui, ó, formou a peça na forma, ele vai passar por um forno, tá aqui, ó, altas temperaturas. Então o que é que vai acontecer com as moléculas dentro dessa peça? Elas vão se moldar dependendo do processo industrial em que está querendo. Essas moléculas elas podem se difundir umas sobre as outras e formar uma substância só. Eu consigo botar uma determinada substância para a parte mais externa, dando um processo de cimentação, né? Então esse processo aqui é chamado de sinterização. Está aqui, ó, sinterização. O que é o processo de sinterização? Eu pego um pó de um determinado metal, deixo ele de forma compacta, depois eu passo ele por um forno para que haja uma agregação das moléculas sobre elas, né? Uma molécula na outra, uma molécula difundindo na outra, formando uma peça ainda mais resistente. Como a gente pode ver aqui, ó. As peças, ó, passando substâncias umas sobre as outras aqui, formando meio que uma ligação entre as peças, ó. A gente consegue visualizar aqui que os átomos eles meio que se ligam, né? As estruturas cristalinas se ligam, dando uma maior dureza ao material, tá bom? Então, gente, essa é a nossa parte da aula. A próxima parte a gente vai ter lá no WhatsApp, beleza? Então essa foi a parte de difusão.